Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de março de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Nós estamos finalizando o capítulo 2, um escravo. Então, rapidamente, a nossa querida amiga irá fazer a recapitulação e logo depois iremos fazer a nossa prece de abertura. Estamos no ano de 32 e a família Lentulus acabou de chegar em Jerusalém, vindo de Roma, e ao fazer a travessia do porto até a cidade de Jerusalém, ocorreu um incidente de um rapaz, de alguém que jogou uma pedra e atingiu levemente o rosto de Lívia, e acusaram um rapaz, né? E Públio Lentulus mandou açoitá-lo e depois disso o mandou para as galeras. E ficamos aí. E lembra que foi por intercessão de Lívia, porque no primeiro movimento, quando ele viu aquela situação desagradável, e que o Tarquínios, vamos lembrar, ele apresentou um rapaz. Esse rapaz era quem? Saul de Giores. Saul. O rapaz foi açoitado, a Lívia não aguentou ver aquela situação, todos os escravos ali meio constrangidos, e ela pediu que parasse. E ele acabou atendendo o pedido da esposa. E aí agora o que fazer com o rapaz? Ele mandou para as galeras. Galeras era a sentença de morte realmente, entendeu? E aí vamos ver qual o movimento desse rapaz. Mas no primeiro momento nós vamos pedir a Deus que Ele nos conduza nessa lição. Vamos orar? Querido amigo, reunidos mais uma vez, estamos para estudarmos a obra há 2000 anos. A lição que o livro nos traz hoje é aquele momento de decisão do senador em que ele opta em atender o orgulho, o autoritarismo, e que essa atitude dele, aparentemente simples, vai modificar toda a sua vida, trazendo um movimento de sofrimento muito grande e desnecessário, se ele, naquele movimento de decisão, tivesse optado pela humildade e pelo perdão. Que essas lições que nos serão dadas essa noite possam, Senhor Jesus, cair profundamente em nosso mundo íntimo, para que nós possamos entender que também no dia a dia teremos e temos oportunidades, lições, aprendizados, provações, e que dependendo de como iremos agir ou reagir, poderemos estar rumando para a nossa vida uma asa de liberdade ou uma corrente que continuará nos aprisionando por mais milênios. O que nos falta é discernimento e compreensão da própria lei. Graça te damos, amor da vida, e que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam conduzir o nosso trabalho, trabalhando em nossa emoção, em nosso mundo íntimo. Muito obrigada, Senhor. Então vamos lá ver esse momento do senador. O senador considerou então a sua severidade excessiva e rigorosa, porque o amigo Flamínio, bem mais velho que ele, orientou para que quando ele chegasse em Jerusalém, que ele fosse bastante firme, para que ele pudesse já fixar a imagem do senador, para ter a certeza da posição do senador. Só que ele levou isso a ferro e fogo. Então ele foi severo demais com as suas colocações em relação ao jovem. Então, o senador considerou então a sua severidade excessiva e rigorosa, ordenou
a suspensão do castigo doloroso, mas há uma pergunta de Sulpício quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado. Para as galeras. Os presentes estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. O desventurado amparava-se desfalecido nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória, deitou ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio e desprezo supremos. Meus irmãos, quando você prejudica a alguém e que esse alguém passa a nutrir ódio por você, você passa a ter um parente. Porque essa pessoa ela vai ficar bem próximo de você. Então, não arrume encrenca. É um laço tão forte quanto o amor. É um laço tão forte quanto o amor. Então, a vida desse rapaz vai ser em torno do ódio dele. Porque aqui na Terra é muito raro nós encontrarmos espíritos nobres, ao qual eu prejudico e essa pessoa perdoa e segue. O normal, na nossa condição de terrícola, é eu encontrar pessoas tão adoecidas quanto eu. E eu poderei sim arrumar um inimigo ferrenho. No âmago de sua alma, coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera. Mas a caravana pôs-se novamente a caminho, entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras, ao movimento dos cavalos fogosos e irrequietos. É como se ele dissesse assim: a vida continuou. O senador continuou, mas o rapaz não, esse parou no ódio. A vida dele vai ser em função dessa cena agora. Então ele vai viver aprisionado nessa cena. Então, quem dá o tapa, esquece. Quem leva, não. A chegada de Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade. Então, o nosso irmão aqui, ele vai relatar as condições de Jerusalém. Ele vai falar um pouco, não só da cultura, mas do povo. Ele diz assim: a novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças, no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Então, o povo de Jerusalém não era um povo alegre, não era nenhum baiano. Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia como legado de Tibério. Lembra, o legado é o funcionário que fiscaliza a administração das províncias. Então, lembra que o senador Públio estava acima de Pilatos. Pilatos era o governador. O senador estava ali para fiscalizar. Tá? Era o funcionário que fiscalizava a administração das províncias. E lembra que Jerusalém era uma província de Roma. Que ia como legado de Tibério, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Então, ou seja, lembra disso, o título. Qual é a nossa maior encrenca? Orgulho
e a vaidade. Essa é onde a gente se lambuza todo com mel. Juntando com poder, a coisa fica mais complexa e mais perigosa. Então você imagina que ele está chegando em Jerusalém e que eles têm ali o governador, a sua esposa e uma pleia de encarnados homenageando. E por isso que o Emmanuel diz assim, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Ele se sentindo, né? Salve o Lentulus e a esposa, olha o nome da esposa, Fúvia Prócula. Receber os parentes com aparato e prodigalidade, gastaram bastante, tá? Fizeram assim aquela recepção. Homenagens numerosas foram prestadas a Públio Lentulus e sua mulher, salientando-se que Lívia fosse em razão das advertências de Calpurnia ou em vista de sua acuidade psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma. Então o nosso senador diz assim, o nosso Emmanuel diz assim, não sei se foi porque Calpurnia preparou ou se realmente é um coração aí. E a gente sabe, a Lívia é um espírito bem mais evoluído do que o senador. Ela inclusive reencarnou para ajudá-lo nesse processo. E muitas solenidades e homenagens só para enaltecer a vaidade. Enquanto o senador estava se embolando todo com esse mel, a Lívia estava ali, olha, só com o pé no chão. Ou em vista de sua acuidade psicológica, reconheceu então logo, experimentando no íntimo, dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado. Não obstante a viagem exaustiva, mas, ao mesmo tempo, torturava-se percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los sempre com carinho e bondade. Porque lembra, vai ficar na casa de Fúvia, que é então tia, né? Casado com tio, é tia, e que ela tem uma menina coberta em chagas. Então a Flavinha, ela não tem nenhuma doença incubada que ninguém sabe. Olhou e já viu. E naquela época, doenças na pele, qualquer coisinha já era motivo de isolamento. Que as pessoas não tinham como saber se era a hanseníase ou não. Então todos, e detalhe, não só isolados, mas o quê? Havia um preconceito, um medo, um nojo realmente. Então ela percebeu que Fúvia não possuía o mesmo carinho que a Calpurnia. Então a Calpurnia nunca foi cheia de dedo em relação à amiga e em relação à Flavinha. Já a Fúvia sim. Que não possuía amplitude. Notara que, ao lhe apresentar a filhinha enferma, a Patrícia, romana, né? Vaidosa, fizeram um movimento instintivo de recuo. Imagina a dor. Essa é minha filha. Quando ela foi, que ela viu, ela recuou. Afastando sua pequena Aurélia, filha única do casal, do contato com a família. Afastou. Apresentando pretextos inaceitáveis. Não sabia nem mentir. Pretextos horrorosos. Imagina o coração da... E elas iriam ficar algum tempo ali até montar a casa. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali. Calculando os sacrifícios que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. Imagina, você está numa casa com o marido, os filhos, e numa situação dessa, da mulher olhar para tua filha com nojo. E não era somente o quadro familiar nos seus detalhes impressionantes,
que lhe torturava a mente trabalhada de expectativas pungentes e angustiosas. Deparando-se-lhe Pôncio Pilatos, no próprio momento de sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Quando ela botou o olho nele, te conheço. E às vezes, gente, não é só eu te conheço, é eu te percebo. Que a gente percebe a vibração. Forças ignoradas do mundo intuitivo, achei legal isso. Forças que eu ignoro do meu mundo intuitivo, falavam ao seu coração, ao sentimento de mulher, como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas. Não era só prova, era uma prova aspérrima dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, então aqui ele deu um adjetivo, não basta ser mulher. Para isso daqui é necessário uma mulher, que ele coloca. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, ela pode, muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Então, essa cuidade que às vezes uma mãe bota o olho e diz assim, isso não vai dar certo. Quer ver uma coisa na juventude que a gente tinha horror? É quando a mamãe dizia, não vai. Aí a gente teimava e ia. E dava tudo errado. Aí a gente aprendia a lição, quando a mamãe dizia, não vai, a gente dizia, entendi, não vou. E tia, quando ela fala aqui, símbolo do santuário, do lar e da família, é que ela não está, como era muito comum nessa época, procurando aventura, né? Ela está ligada no dever dela. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, pode, muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Públio Lentulus, ao contrário, é homem. Pedra. Não experimentou as mesmas emoções da companheira. A diversidade do ambiente modificara ali um tanto as disposições íntimas, já mandou um para as galeras, já chegou mandando chicotear, ele manda e obedece. Estava em casa. Sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado, porque no Estado ele era o maior. No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia, nós já estudamos as torres, onde se aquartelava um contingente das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores no templo famoso de Jerusalém, porque vocês têm que lembrar sempre disso. Roma ia para levar a justiça, a administração pública, a administração política, mas ela não interferia no lado religioso. E os casuístas, é teólogo que se dedica a resolver casos de consciência pelas regras da razão e da religião. Doutores são aqueles que estudam e ensinam a lei mosaica, tá? A Torá. O nosso Saulo de Tarso era um doutor. Então, aqui no ano 32, com certeza, nesse momento, o senador Públio teve um contato com o maior doutor da lei, abaixo de Gamaliel, que era Saulo de Tarso. E dos doutores, no templo famoso de Jerusalém, foi procurado por um homem humilde e relativamente moço, que apresentava como credencial
tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Então, olha a coragem desse homem para pedir para falar com um senador. Obedecendo mais aos imperativos de ordem política que ao sentimento de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Olha, ele fez um movimento, saiu do púlpito. Quem era? Um judeu, pouco mais velho que ele próprio. Então, ou seja, nós estamos falando aqui, ele estava com quase 30. Então, nós tínhamos aí seus 30. Nós tínhamos um rapaz aí de quase 40 anos, com um filho de 20, 19, que era um menino, que foi preso. Um judeu pouco mais velho que ele próprio, em atitude de respeitosa humildade, expressando-se dificilmente, de modo a fazer-se compreendido, falou-lhes nestes termos, porque dentro de Jerusalém eles falavam o aramaico. O senador falava o latim. E ele fazia um esforço para falar a língua do senador para poder ser compreendido. Vamos ouvir agora André de Gióias. Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei. Ouso vir até vós, reclamando o meu filho Saul, preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é o meu primogênito e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência, magnanimidade, em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei, encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido. Você vê o ato de humildade dele. Respeitosa humildade. E a gente sabe que o judeu é extremamente orgulhoso. Muito. Né? E ele pedindo, dava para amolecer o coração, né? Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, né, do filho, né? Não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade, em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei, encaminhá-lo, a partir desse momento, pela estrada do dever. Eu prometo colocar meu filho na linha. Ia ganhar uma gratidão Nossa. eterna. Preferiu o contrário. Como a gente é pouco. Eu sempre lembro de Jesus quando ele diz: angariais amigo. A gente já estudou isso várias vezes, mas você imagina, se você é um profissional que você atende pessoas, muitas pessoas ao decorrer do dia, e pegando as pessoas, você imagina da área da saúde, você só lidar com fragilidade. A pessoa está frágil naquele momento. E quando a gente está frágil, o que a gente mais quer é um ombro, um colo, e você perder essa oportunidade. Então, esse movimento é que a gente tem que entender. E se eu estou aqui, a etiqueta é: vamos angariar amigo. Então, esse realmente é a nossa... Você imagina você que atende o público de mau humor, irritado, agredindo, volte amanhã, não quer saber se a pessoa tomou café, se a pessoa tem um dinheirinho do ônibus para ver amanhã. E a pessoa sai dali com ódio tão grande, desgraçada. E você pensa o quê? Essa vibração vai para a pessoa. Essa desgraçada que ele chamou, essa vibração vai, porque a pessoa também foi bar. E eles acabam fazendo esse processo da associação. Agora, se ao invés... Porque é sempre aquilo que eu digo, se fosse um amiguinho teu, um parente teu, a gente dá jeito para tudo.
Então a gente perde essa oportunidade. E aqui o André está fazendo esse movimento, pelo amor de Deus. Mas não, tem que ser assim, pronto. Essa é a regra. É aquilo que a gente aprende. Se eu coloco as regras acima das pessoas, eu vou sofrer consequências por isso. Como diz o nosso Senhor Jesus, o sábado não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Cuidado, a letra mata, o espírito é que vive. Então são várias advertências para que quando a gente começa a colocar as regras à frente do ser humano. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com o orgulho característico das suas resoluções. Então, pera lá, nós não vamos jogar a culpa só para o Flamínio. Nós acabamos de estudar o quê? Associação. Então, o Flamínio deu uma ideia e Públio adorou. Estava vivo dentro dele, ele gostou disso. E tanto é que ele já viveu isso uma vez agora atrás, mesmo a pessoa intercedendo, e ele quer viver de novo essa emoção do autoritarismo. Porque tem pessoas que têm uma baixa estima tão grande que sente um prazer enorme em humilhar, em dizer, em desfazer, em gritar, em berrar e em mandar. Isso é baixa estima, é baixa estima. Então ele, para se sentir grande, ele tem que ser autoritário. Ele tem que fazer diferente. O Flamínio deu a ideia? Deu. Mas ele não esqueceu mais, né? Adorou. O senador adorou. Deixa que isso eu sei fazer. Deixa que isso eu gosto de fazer. Públio então recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com o orgulho característico de suas resoluções. Como ousa discutir minhas determinações, quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações desta natureza. Como ousa discutir? Está vendo o nível dele? Aí eu só me lembro agora, eu vi essa palavra no Livro dos Espíritos, né, quando o Kardec pergunta se Deus, por um acaso, não poderia ter feito... Aí os Espíritos respondem, como ousa pedir satisfação a Deus? Os Espíritos respondem desse tom para Kardec. Então, mas só que os Espíritos estavam falando de Deus. Aqui o senador se sente Deus. E ele não estava discutindo, estava pedindo. Estava pedindo. Discutir minhas determinações, é a determinação dele. Mas, Senhor, eu sou o pai. Se o és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil? Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente. E é tão interessante, né, que é só abrir mão. E é isso que nos falta entender. O abrir mão, o ceder, o perdoar, é a prova da evolução. Um segundo. Isso daqui, ele acabou com a encarnação dele. A partir disso daqui vai ser só dor. E olha que ele é pai, tem o Marcos, tem a Flavinha doente, e nem isso faz com que ele se curve. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo, ferido na sua emotividade, porque, poxa, gente, por que fizeste do teu filho um vagabundo e um inútil? Puxa, falar isso na lata do pai. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo,
ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia, em face daquela recusa formal e inapelável. Mas, desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza. Senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantastes agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível, porque a minha vingança pode tardar, mas como a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Agora, gente, presta atenção. O senador, ele está em Jerusalém. Jesus Cristo está em Jerusalém. E o senador precisa passar por algumas provas, porque ele é filho de Deus, tal qual quanto André. O movimento da espiritualidade já começou quando o fez receber um homem simples. O que um senador vai receber um homem simples? Quando tem que ser, vai. Quando tem de ser, tem de ser. Entendeu? Já começou o movimento por aí. Olha, vou te levar uma prova. Essa prova aqui que eu te trouxe redondo, porque é isso que a gente esquece no nosso dia a dia. A gente acha que isso só acontece no romance de Emmanuel. A gente não lembra que nós também estamos no palco da vida. Que a todo momento nós estamos mudando o roteiro. Na nossa vida também acontece isso aqui. E você vê que veio de uma pessoa simples do povo. Mais ou menos simples. E que ele só deveria ceder. E não atender o orgulho e a vaidade. Então, sempre que eu atendo orgulho e vaidade, é nota 0. Cara, naquele segundo. Naquele segundo. E muda por bem ou por mal. Muda, né? Por bem e por mal. Então, você vê, já o primeiro movimento. O segundo é o senador ter ficado calado ouvindo ele falar isso. Porque o senador, ele poderia chamar o soldado, prende, mata. Acabou. E ele diz, pode me matar. Pode me matar, que eu vou virar um obsessor daquele. Olha que ele nem tinha estudado o livro dos Espíritos. Olha, o ódio dele é tamanho. Com os vossos poderes e prerrogativas, poder eliminar-me para sempre. Seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Mas eu não me submeto ao Senhor. Não vou ficar calado. Não vou ficar calado. O judeu não esperou a resposta do seu interlocutor, amargamente emocionado com a veemência daquelas palavras. O Emmanuel tremeu nas bases. Saindo do recinto a passo firme e de rosto erguido, como se houvesse obtido os melhores resultados da sua curta e decisiva entrevista. A última palavra foi a minha. Porque ele já saiu dali também. A vida de André de Gioras parou. Agora a vida dele vai ser congelada nesse momento. Então, ou seja, Emmanuel, o senador, mais uma vez, trouxe o inimigo para ser parente, bem próximo, que vai pensar nele 24 horas. Passa a ser algo assim patológico, realmente. Num misto de orgulho e ansiedade, Públio Lentulus experimentou, naquele instante, as mais variadas gamas de sentimento a dominar-lhe o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara em rosto as mais duras verdades, experimentando simultaneamente o desejo de chamá-lo a si, prometendo-lhe o regresso do filho querido. Olha,
a quem protegeria com o seu prestígio de homem de Estado, mas a voz se lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Dolorosa opressão paralisava-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes e amarguradas do Pai. Candentes, em brasa. Em brasa, fogo, fogo, fogo. Gente do céu, por que ele não cedeu a voz, né? Mas a voz sumiu. De novo, De ele novo. não deu ouvido ao sentimento que lhe dominou o coração. Tipo nós. E lembra que ele é a reencarnação de Sura, né? Que era o bisavô dele, também um grande homem de Estado. E que ele mandou matar muita gente, envolvido lá na guerra de Catilina. E ele teve um sonho, ele lembrou de tudo, ele reviveu tudo. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimento. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração? Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso. Recordou o sonho inexplicável que, olha aí, relatado a Flamínio, fora a causa indireta da sua vinda para a Judéia e considerou as lágrimas de compulsão que derramara em contato com um turbilhão de lembranças perniciosas da sua existência passada em face de tantos crimes e desvios. Só um parêntese novamente. Ele traz muito débito do passado. A tábua dele da reencarnação tá igual tábua de pirulito, cheio de buraco. O negócio tá feio. Então, toda e qualquer oportunidade de fazer o bem para ele era uma forma de aliviar essa tábua. Aí a gente pergunta agora, tu acha que é só a tábua dele, a nossa tá diferente? Não tá. A nossa também tá cheia de buraco. Então, realmente, nós temos que aproveitar todas as oportunidades que bate a nossa porta. E quantas vezes quem não sentiu essa vontade de voltar atrás e não, deixa pra lá. Agora já foi. Não faço mais não. Faz isso. Orgulho. Agora também bate, me perdoa, bate, me perdoa, bate, me perdoa. Isso é se vergonhice. Isso aí já não tem nada a ver. Porque aí passa a ser algo patológico. O perdão, ele é nobre. Então é isso que a gente tem que entender. Porque aí o doente psicológico, psicoemocional realmente, ele perde um pouco do bom senso. Então, para ele pedir perdão, a gente vê muito isso nos psicopatas. Ele bate na mulher, agride. Aí depois ele vê, eu te amo tanto. Aí beija, eu nunca mais vou fazer isso. Beija. Não dura 30 dias. Porrada de novo. Mas é psicopata. Então não é disso que a gente está falando. A gente está falando desses momentos. Porque às vezes a gente pega um estudo desse e aí diz assim, ele me bate, mas eu aprendi lá com a tia que eu tenho que perdoar. Eu nunca falei isso. Por isso que tem lá dentro do Evangelho o divórcio. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo do divórcio. Vai lá ler. Então, perdoar, a gente sempre repete isso, não é anuir com crime. Perdoar, eu não vou revidar, mas vai para lá que eu fico aqui. Nesse caso aqui, não era uma convivência diária, eles não eram nem amigos. Era só um momento, ele não ia ter que conviver com o André, porque difícil é perdoar e ter que conviver. Nesse caso aqui, era só uma cena, era um ato. Pronto, acabou. Tu vai para lá e eu venho para cá. Quando que ele ia ver André de Giora de novo? Mas agora ele vai ver. Várias vezes André de Giora. Então, considerou as lágrimas de compulsão que derramara em contato com aquele turbilhão. Retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco. Isso mexeu com ele, ordenando que trouxesse o jovem Saul à sua presença.
com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo à casa paterna e modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Suas ordens foram expedidas sem delongas, todavia, esperava desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhante serviço. Então, ou seja, depois que ele viu a besteirada que ele fez, aí ele foi tentar consertar, já era. O Saul tinha que passar por essa expiação. O Saul já não está mais preso, já deram fim nele, nós vamos já saber. Mas se o senador tivesse dito assim, eu perdoo, eu vou liberar seu filho, e aí manda buscar o menino não está mais aqui. Mas ele já ficaria mais ou menos bem na fita. Porque ainda assim o André poderia dizer assim, mas foi culpa sua que aconteceu isso com meu filho. Mas ele poderia dizer, não, o senhor voltou atrás, o senhor me ouviu. O André de Gioras estava ali sendo um instrumento, está aqui, eu sou o instrumento da tua evolução. Ele ia ver o desenrolar junto com o público. Ele ia ver o desenrolar junto com o público. Mas não, cenas do próximo capítulo. Já era. Nós vamos só finalizar essa emoção a próxima semana e vamos entrar na casa mais vigiada. E não é a do programa da TV, é a casa de Pilatos. Pai, que estás nos céus, na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado sejas, que todo o universo exprime amor e luz. Venha ao nosso coração vosso reino de bondade, paz e claridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos, enfim, e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. A música e a oração, Senhor, nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o senador Públio Lentulus, no encontro com o adversário, tivesse feito a tua vontade, o reino de Deus estaria na terra para ele. Esse é o exemplo do estudo de hoje, que o Senhor nos traz, Senhor. Porque foi o Senhor que nos trouxe a essa casa, para que nós, aqui ainda encarnado, possamos ouvir mais uma vez o teu chamado e mudarmos o rumo da nossa história, direcionando para a tua luz, para o teu evangelho, para o teu amor. Que a música possa vibrar no nosso mundo íntimo, entendendo no dia a dia, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Muito obrigada, Senhor da vida, porque estar aqui é um bálsamo. Estar aqui é uma luz que ilumina o nosso mundo íntimo, algumas vezes sombrios pela dor, pelo medo, pela revolta. Mas contigo, Senhor, todo fardo é leve, todo jugo é suave. Dai-nos força e coragem para superar o inimigo que habita ainda em nós. Muito obrigada, amor de nossa vida, e agradecemos a todos os amigos espirituais que conduziram o nosso trabalho em Teu nome, Senhor. Graça te damos.